Na década de 1950, a indústria da aviação estava se movendo em direção a jatos de combate maiores, mais pesados e mais caros. Uma pequena empresa britânica decidiu ir contra essa tendência, demonstrando que havia um mercado viável para caças leves e acessíveis. Eles estavam desenvolvendo um jato que fazia outros caças parecerem aviões 747. Em comparação, este era o Folland Gnat. O Gnat foi apropriadamente nomeado, pois era menor do que quase qualquer caça a jato, até mesmo menor e mais leve que o Spitfire, mesmo quando totalmente carregado. Concebido pelo engenhoso designer de aeronaves William Petter, a jornada de Petter pela indústria aeroespacial britânica foi complicada, mas seu brilhantismo como designer era inegável. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele já havia criado o Westland Lysander e o Whirlwind, e durante a guerra, contribuiu significativamente para os avanços no Spitfire. Em 1944, ele se transferiu para English Electric, onde liderou a equipe que desenvolveu o bombardeiro Canberra e iniciou os primeiros trabalhos no Lightning Interceptor. A natureza obstinada de Petter e sua insistência em fazer as coisas do seu jeito o tornavam um colega desafiador. Em 1949, ele se mudou novamente, desta vez para a Folland Aircraft, onde assumiu os cargos de diretor-gerente e engenheiro-chefe. Ele rapidamente avaliou que a abordagem do Ministério de Abastecimento britânico para o design de aeronaves de combate era falha. As novas aeronaves estavam se tornando progressivamente mais pesadas e complexas, uma tendência impulsionada pelas demandas por melhor desempenho juntamente com o avanço da tecnologia. Petter argumentou que, em caso de uma guerra real, esses designs complexos e pesados não seriam viáveis para produzir em quantidades suficientes para um conflito prolongado. Suas percepções estavam enraizadas em sua experiência na Segunda Guerra Mundial, durante a qual seu projeto de caça foi cancelado devido à construção complexa e às altas demandas de material. Com base nesse histórico, Petter reconheceu a probabilidade de uma guerra em grande escala com o bloco comunista no início dos anos 1950. Ele concluiu que um caça leve e simples, com baixos custos de produção e operação, era a opção mais lógica e sustentável para tal cenário. A Folland decidiu desenvolver tal aeronave por conta própria. Petter preferia o motor Bristol Orpheus para a nova aeronave, mas ele ainda estava em desenvolvimento. Para manter a campanha publicitária ativa e gerar interesse tanto no conceito quanto no novo caça, ele primeiro construiu um demonstrador de prova de conceito. Esta aeronave fez seu voo inaugural em agosto de 1954, designada pela empresa como FO-139 MiD. A pequena aeronave era movida por um turbojato Viper, que produzia apenas 1.640 libras de empuxo. Apesar disso, alcançou uma velocidade máxima de 600 milhas por hora e podia quebrar a barreira do som em um mergulho. Pilotos de vários países que testaram o MiD elogiaram seu excelente desempenho. Embora o MiD tenha superado todas as expectativas e tenha sido bem-sucedido como um demonstrador de conceitos, a Folland já estava avançando novamente, por conta própria, em uma aeronave mais capaz. O protótipo dessa nova aeronave, chamada Folland Gnat, voou pela primeira vez em julho de 1955, sendo maior que seu antecessor. A nova aeronave apresentava um motor a jatos Bristol Siddeley Orpheus, que produzia 4.700 libras de força de empuxo. Era extremamente ágil, com uma velocidade máxima de 695 milhas por hora, pouco abaixo de Mach 1 e uma taxa de subida de 20.000 pés por minuto. A aeronave era notavelmente pequena, com a variante de caça, o F-1, medindo pouco mais de 28,5 pés de comprimento e uma envergadura ligeiramente superior a 22 pés. Essas dimensões compactas significavam que ele tinha capacidades limitadas de combustível e armamento. Apesar dessas limitações, a nova aeronave gerou um interesse internacional significativo. Projetado principalmente como um caça, o Gnat era o sonho de qualquer piloto. Armado com 2 canhões Aden de 30 mm e equipado com 4 pontos de fixação para 2 bombas de 500 libras e foguetes, o Gnat tinha um grande poder de fogo. Petter era vocal sobre seu conceito de um caça leve e, como uma figura renomada na comunidade aeroespacial, suas ideias ganharam atenção. Em 1953, a OTAN emitiu um requisito para um novo caça tático leve, que pudesse carregar tanto armas convencionais quanto nucleares táticas e fosse fácil de manter. Isso surgiu como uma oportunidade valiosa para promover o Gnat. Dos 5 concorrentes, o Gnat foi consistentemente colocado em último lugar pelos juízes, principalmente porque não tinha pneus de baixa pressão para operações em pistas de pouso irregulares. Petter se recusou a comprometer-se introduzindo saliências na fuselagem para acomodar esses pneus maiores. E assim, o Gnat foi descartado, apesar de ser o único dos 5 concorrentes que realmente atendia às regras de peso da competição. O Fiat G91 foi eventualmente selecionado, mas só serviu na Itália e na Alemanha. A Royal Air Force
não demonstrou interesse no pequeno caça, tendo já escolhido o maior Hawker Hunter como seu novo caça de superioridade aérea. No entanto, eles viram potencial no Gnat como uma aeronave de treinamento. Em resposta, a Folland desenvolveu uma variante de 2 lugares que se tornaria a versão mais conhecida do Folland Gnat, com um novo design de asa e uma fuselagem mais longa do que a variante de caça. O Gnat T1 também apresentava um sistema de controle de voo aprimorado e entrou em serviço com a RAF em 1962, tornando-se o principal treinador avançado para futuros pilotos de caça nas forças britânicas e alcançando grande fama como a primeira aeronave da recém-formada equipe de exibição aérea Red Arrows. O Folland Gnat T1 demonstrou sua agilidade em shows aéreos ao redor do mundo, ajudando os Red Arrows a construir sua reputação lendária. O Gnat serviu como treinador avançado da RAF até 1978 e com os Red Arrows até 1979, quando foi substituído pelo treinador Hawk. Enquanto o Gnat encantava as multidões, ele também ganhou uma forte reputação em seu papel original como caça. O desenvolvimento da variante de caça prosseguiu de forma bastante tranquila. Embora alguns problemas tenham sido encontrados, eles foram superados sem atrasos ou custos excessivos. O mais sério foi a instabilidade longitudinal, o que significava que o manche poderia se tornar excessivamente sensível em certos regimes de voo. Muitas experimentações resultaram em um complexo engrenamento entre o manche e o estabilizador horizontal, produzindo assim, no Gnat Trainer, um sistema de controle bastante único, que se tornou o tormento da vida de muitos pilotos estudantes. Peter resistiu à sua introdução no F1, preferindo manter a aeronave mais simples. A taxa de rotação foi considerada notavelmente rápida, independentemente da velocidade, maior que 360 graus por segundo, e limitadores foram introduzidos para evitar grandes deflexões dos ailerons em velocidades mais altas. Mesmo com os limites introduzidos, ficou claro que o Gnat seria um grande lutador e, em testes contra os Hunters, ele consistentemente se saiu melhor. A variante de caça despertou um interesse significativo em sua demonstração inicial, levando a vendas na Iugoslávia, Finlândia e, especialmente, na Índia. A Índia ficou imediatamente impressionada e encomendou o Gnat quase assim que o viu. Em 1958, os primeiros Gnats estavam entrando em serviço na Força Aérea Indiana. A produção na Índia logo se seguiu, começando com kits de peças e progredindo para a produção completa sob licença. Com o primeiro Gnat, fabricado na Índia, voando em 1962, o Gnat F1 tornou-se um ativo significativo para a Força Aérea Indiana e rapidamente demonstrou sua eficácia como caça, exatamente como Peter havia previsto. Quando a guerra indo-paquistanesa estourou em 1º de setembro de 1965, vários esquadrões da IAF já estavam equipados com Folland Gnats, que desempenharam um papel crucial no conflito. Os antigos Vampires e Mister da IAF lutavam contra os formidáveis F-86 Saber da Força Aérea do Paquistão, promovendo o desdobramento dos Folland Gnats para enfrentar a ameaça. O pequeno tamanho, velocidade e agilidade dos Folland Gnats os tornavam adversários ideais. Em 3 de setembro, eles reivindicaram sua primeira vitória ao derrubar um Saber. Mas, ao longo da guerra, abateram um total de 7 Sabers, perdendo apenas 2 Gnats para caças inimigos. O exército indiano ficou muito impressionado com o desempenho dos Folland Gnats. A Folland produziu 13 F-1s para a Finlândia entre 1958 e 1960 e licenciou a produção de mais 20. No entanto, após a conclusão do segundo, um Gnat caiu e uma campanha surgiu contra a aeronave, considerando-a pouco confiável. Apesar disso, os Folland Gnats representaram uma atualização significativa em relação ao equipamento anterior da Finlândia, apresentando um desempenho superior em muitas outras forças aéreas. Os pilotos finlandeses apreciaram o Gnat, embora sua instabilidade longitudinal exigisse um manuseio cuidadoso. As 2 últimas entregas foram da variante FR Mark I, equipada com câmeras montadas no nariz para reconhecimento. Estas foram bem-sucedidas o suficiente para iniciar um estudo em 1965 para um FR-1 melhorado com mais combustível e câmeras atualizadas. Mas esse projeto foi finalmente abandonado. O último pedido estrangeiro foi de 2 Gnats para a Força Aérea Iugoslava, entregues em junho e julho de 1958, após um deles ser perdido em um pouso de barriga devido a uma falha hidráulica. A Iugoslávia optou por F-86 Saber de segunda mão, em vez de adquirir mais Gnats. Enquanto isso, o desenvolvimento do T-1 continuou. As exigências do Ministério da Aviação para a distância de decolagem e pouso necessitaram de uma asa maior e da substituição dos grandes flaperons por ailerons e flaps separados. Problemas de capacidade de combustível significavam que tanques de queda convencionais afetavam negativamente o desempenho e a estabilidade, levando à criação do design de tanque sleeper, anexado diretamente sob a asa. Mudanças significativas incluíram o cockpit, que substituiu a capota estilo caça, e o para-brisa blindado por uma grande capota transparente e uma porção frontal fixa. O sistema de controle de voo foi aprimorado no T-1, ocasionalmente apresentando problemas,
e aprender os procedimentos de falha associados desviava das tarefas gerais de treinamento, já que os alunos não encontrariam tais sistemas em aeronaves futuras. Além disso, os assentos ejetores no IT-1 eram maiores e baseados nos assentos Saab MK2 usados no J-29 Tunan, diferindo daqueles no F-1. Uma característica inovadora desse assento era uma alavanca de segurança em vez de pinos de segurança. Na posição segura, a alavanca pressionava o pescoço do piloto se ele tentasse se recostar, tornando sempre evidente se o assento estava seguro, sem o risco de deixar cair pinos de segurança no cockpit. Embora um lote de desenvolvimento dos T-1 tenha sido encomendado em 1958, o pedido esperado para os modelos de produção foi adiado. Muitos na Folland acreditavam que o governo intencionalmente segurou o pedido para forçá-los a uma aquisição pela Hawker Siddeley, alinhando-se com a estratégia do governo de consolidar os fabricantes de aviação em menos empresas maiores. Em agosto de 1959, o primeiro avião de desenvolvimento T-1 voou. Após a aquisição da Folland pela Hawker Siddeley, o pedido de produção foi confirmado com 30 unidades encomendadas em fevereiro de 1960. Outro pedido, de mais 20 unidades, foi feito no ano seguinte. E em junho de 1962, o primeiro modelo de produção voou. O Folland Gnat entrou em serviço mais tarde naquele ano, enfrentando inicialmente alguns problemas. No entanto, à medida que modificações foram feitas para refletir melhorias dos modelos F, produzidos para a Índia e Finlândia, a confiabilidade melhorou. A manutenção era desafiadora, devido aos espaços confinados que abrigavam grande parte de seu equipamento, e seu tamanho pequeno causava lesões nas pernas e joelhos de pilotos mais altos durante as ejeções. Consequentemente, pilotos mais altos foram realocados para treinar em outras aeronaves para evitar mais lesões. Apesar desses problemas, a maioria dos pilotos gostava de voar no Gnat devido ao seu excelente desempenho e manobrabilidade, oferecendo uma experiência muito mais dinâmica do que os jatos Provost usados para o treinamento básico. Do ponto de vista dos instrutores, era menos favorável devido à visão restrita do cockpit traseiro e ao espaço limitado para os ombros e a cabeça. Em conclusão, o Folland Gnat personificou o espírito inovador da indústria da aviação dos anos 1950, apresentando uma narrativa contrária à tendência de caças cada vez maiores e mais complexos. Apesar dos contratempos iniciais, o Gnat encontrou seu lugar na Força Aérea Real, como treinador e em mercados internacionais, com seu legado sendo particularmente destacado pelo papel icônico com os Red Arrows, ilustrando o valor duradouro da visão de Peters para uma aeronave leve e versátil. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever para mais e ativar o sino de notificações para ficar atualizado com nossas últimas postagens. Obrigado pelo seu apoio.